Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 10. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Abençoa, Senhor, tua palavra lida e os nossos corações para proferi-la, recebê-la de bom grado, de acordo com o teu propósito para nós esta noite. Amém. Esta carta do apóstolo Paulo aos crentes de Filipos é uma carta de alegria. Ele a escreve motivado pela ajuda amorosa, pela presença carinhosa daquela igreja em seu ministério. A carta é motivada pela gratidão do apóstolo àquela igreja, e umas manifestações de amor, não somente verbais, mas a presença de emissários da igreja que vieram oferecer cuidado ao apóstolo e trouxeram consigo também uma generosa contribuição para a continuidade do ministério dele. Enfim, é uma carta cheia de boas notícias e de bons sentimentos. E em dado momento o apóstolo Paulo escreve acerca da sua identificação com Jesus Cristo e das coisas que ele havia deixado para trás para abraçar a fé em Jesus Cristo. Ele se lembra da sua forte crença no judaísmo, das suas convicções arraigadas nos seus vínculos familiares. Ele que era hebreu de hebreus, ele era da tribo de Benjamim, tinha o mesmo nome de Saul, o primeiro rei dos israelitas, era um homem convicto na sua crença dentro do farisaísmo, um dos ramos mais radicais na religiosidade judaica, e ele apresenta-se a si mesmo como fariseu dos fariseus. Mas em dado momento ele diz que considerou todas estas coisas como perda. Ele entendeu que valia a pena abrir mão de todas estas coisas, de toda a sua tradição e crença no judaísmo, por algo que era superior. E aqui, a partir desse texto lido, ele começa a enunciar o que de fato ele quis encontrar. Ao deixar todas as coisas que ele perdeu, ele dizia o que procurava então. Eu procuro ser encontrado nele, diz no verso 9, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, ou seja, da obediência dedicada à lei mosaica, não uma justiça própria, mas a justiça mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, ou seja, ele queria ter uma nova relação com Deus, não baseado no seu esforço, não baseado apenas na sua eficiência na observância da lei, mas ele queria ter uma relação com Deus mediada por Jesus Cristo. Eu quero conhecer a Deus por meio de Cristo. Esta era a expressão que os apóstolos usavam nos dias do começo da igreja. Aliás, hoje pela manhã, alguém fez a Tânia saber algo, e eu fui até conferir no texto bíblico, é verdade. A fala mais comum dos apóstolos em Atos não é Jesus ressuscitou, é Jesus foi ressuscitado por Deus. Então a fé em Jesus Cristo é a fé no poder que levantou Jesus dentre os mortos e que nos leva a um relacionamento com Deus. Porque este Jesus Cristo levantado dos mortos é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém consegue chegar a Deus, o Pai, a não ser que vá por este caminho, a não ser que creia nesta verdade, a não ser que deseje esta vida. Não esta vida física apenas que todos nós nascemos, mas a vida no Espírito. Jesus é o doador da vida. Então, quando Paulo fala aqui de ser achado nele, na justiça que procede da fé, ele está em harmonia com a mensagem do Evangelho pregado por Pedro desde
dia de Pentecostes lá em Jerusalém, e depois a mensagem que foi se multiplicando, passando de boca em boca, sempre dizendo: Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus é Rei e Senhor, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus está vivo. Esta é a fé que de fato nos aproxima de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo resume em 4 frases interessantes esta sua busca. Quero conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Muitos de nós crescemos ouvindo falar de Jesus. Somos nascidos num país cristão. Não é difícil aprendermos muitas coisas sobre Jesus, ou vermos imagens de Jesus. A mais famosa, talvez, do nosso país é o Cristo Redentor de braços abertos, olhando para a Baía da Guanabara. Não é? Quantos de nós já não vimos esta imagem? E quantas vezes ela não é reproduzida? Quem viaja pelas estradas aí, de quando em quando, vai ver no alto de um morro uma pequena estátua assemelhada à do Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro. É um Cristo menorzinho, mas é a mesma ideia. É aquela ideia do Cristo olhando para a cidade. A figura de Jesus de Nazaré não é novidade para nós nesse país. Mas Paulo não está falando de alguém que conhece a história de Jesus. Não está falando de alguém que identifica uma representação e diz: aquele ali representa Jesus, aquela imagem é Jesus. Uma criança de 2, 3 anos é capaz de olhar para uma estátua dessa e dizer: é Jesus. Olhar uma fotografia ou ver um filme, enfim, identificar visualmente estas representações de Jesus de Nazaré. Paulo não está falando disso, de um conhecimento exterior. Está falando de um relacionamento. Eu quero conhecer a Cristo. Ter relacionamento pessoal com Jesus. E eu fico imaginando que talvez Paulo lamentasse o fato de ele não ter estado na Galileia, na Judéia, naqueles anos em que Jesus andou por ali. Paulo não tinha uma idade tão diferente dos outros apóstolos. Eles são contemporâneos. Mas provavelmente nos dias do ministério terreno de Jesus, Paulo estava vivendo em outro lugar. Talvez em Tarso, a região da Cilícia. Não estava tão longe assim. E quando ele chegou por lá, ouviu a história, passou a tornar-se um perseguidor de um Jesus a quem ele não ouviu pessoalmente, de alguém que ele não viu. Mas ele passou a combater os discípulos daquele Jesus, até que um dia ele o encontrou no caminho para Damasco. E Jesus apareceu a Paulo, e Paulo então caiu, vencido pela manifestação gloriosa daquele a quem ele julgava um herege, e reconheceu nele o Filho de Deus. Era esse Jesus que Paulo queria conhecer. Imagino qual não foi a sua alegria quando Jesus, no caminho de Damasco, disse a ele: eu te aparecerei outras vezes ainda. Em algumas de suas cartas, vez ou outra, ele faz menção de revelações que ele recebeu do Senhor. Como deve ter sido prazeroso para aquele homem ter a honra, a alegria de ter conhecimento pessoal de Jesus Cristo. Como foi lido esta noite, nas testemunhas da ressurreição, Paulo se inclui. Depois de ressurreto, Jesus apareceu a Pedro, apareceu aos 11, apareceu às mulheres, apareceu a muitas pessoas, mas por fim, ele conclui a lista dizendo: apareceu a mim, como um nascido fora do tempo. Eu via Jesus, eu sei que Ele está vivo porque eu via Jesus. Convenhamos que muitos de nós gostariam de ter essa experiência. Quantos talvez já não tenham feito lá a sua oração: Senhor, como eu gostaria de ver a Tua face. Ou queria ser aos pés, Senhor. Conhecer a Jesus, ver a Jesus. Nós precisamos, irmãos, no nosso coração, desejar
ter conhecimento de Jesus. Jesus não pode ser apenas um personagem da história universal. Jesus tem que fazer parte da nossa história. Jesus não pode ser apenas alguém de quem ouvimos falar. Jesus tem que ser alguém com quem conseguimos falar. Alguém com quem a gente fale com liberdade. Alguém com quem a gente fale com convicção de que não estamos falando sozinhos. Você já se pegou dirigindo no carro ali sozinho e começa a conversar com Jesus e de repente você está falando e o cara do lado para ali, começa a olhar para você, aí você finge que está cantando para dar uma disfarçada? A gente fala com Jesus. A gente fala com Jesus. E de vez em quando a gente até desabafa com Jesus. Poxa, Jesus, eu não pensei que ia acontecer tal coisa comigo. De vez em quando a gente reclama com Jesus. Reclama que a cruz está pesada. Ô Jesus, deixa eu falar com o Senhor que de cruz o Senhor entende. A minha está pesada. E aí Jesus fala, eu sei o que é isso. Mas fica calmo que a minha pesou mais. E aí nós vamos nos relacionando com esse Jesus como quem fala com um amigo. É com ele que à noite, quando a gente deita na cama, a gente tem a nossa última conversa. É para ele que a gente leva o pensamento nos momentos alegres e felizes. É dele que a gente fala para as pessoas. Jesus é o nosso assunto. Jesus é o nosso amigo. Jesus é o nosso companheiro. Jesus é a pessoa certa para as horas incertas. Jesus é a mão forte que nos sustenta no dia da angústia. Jesus é o ouvido que nos escuta quando os outros não atentam. Mas Jesus também é aquele que tem a voz que fala ao nosso coração. Como é bom quando a gente aprende a ter relacionamento com Jesus. Conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. Ter intimidade com Ele. Isso só é possível para quem tem fé. Fé. Nós temos que ver aquilo que é real, mesmo que não esteja ali diante dos nossos olhos. A fé, na definição de Hebreus capítulo 11, é a firme convicção das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ali ele está falando de salvação, de vida eterna, da nossa esperança na eternidade, mas isso nós podemos aplicar também ao nosso relacionamento com Jesus. A gente não vê Jesus, mas a gente sabe que Ele está conosco. É uma firme convicção de que o Senhor está conosco e que o Senhor está em nós. Nós podemos começar o culto dizendo aqui, o Senhor Jesus está aqui. Talvez ninguém vai dizer, eu estou sentindo, eu sei, eu vi. Mas é uma convicção que temos. O Senhor está aqui. Nós dizemos que somos o corpo de Cristo e Ele é o cabeça da igreja. Porque nós temos esta convicção de que é Ele quem conduz a sua igreja. Nós não estamos desamparados, nunca. Ele está conosco. Conhecemos a Cristo e cremos nele. Amém? Mas Paulo também fala que ele deseja conhecer o poder da sua ressurreição. Que poder é este? Escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus ressuscitou dos mortos e o tirou do lugar mais profundo, que seria simbolizado na palavra grega, que é Hades, tira do abismo, tira da profundeza e coloca no lugar mais alto e estabelece ele num trono elevado acima de todo principado e acima de toda potestade. O poder que levantou a Jesus dentre os mortos é o poder que o entroniza em glória. E Paulo dá uma descrição interessante, dando a entender que a ressurreição de Jesus transformou tanto o Hades, o mundo dos mortos, como a terra, como também os céus. O poder que operou na ressurreição de Jesus, ele transforma esta realidade como nós a conhecemos. Até Jesus, a morte era uma sina inevitável para todos os homens. Morreu, Hades, vai para lá, lugar dos mortos.
Com a ressurreição de Jesus, Ele toma as chaves da morte e do Hades, do Thanatos e do Hades, a morte do inferno. E Jesus tira aqueles que são seus de lá e leva consigo. O mundo dos mortos foi mudado no dia que Jesus morreu e ressuscitou. É um evento só. A morte e ressurreição de Jesus é, espiritualmente falando, um único evento. A vitória dele sobre o inferno, sobre o pecado, sobre a morte. Aquela vitória de Jesus resultou numa mudança no mundo dos mortos. E mudou também o céu. Porque tem gente que estava lá e foi para lá. Não é? Gente que estava no mundo dos mortos, de repente está no paraíso, está perto de Deus. Eu não vou explicar tudo agora não, mas a gente crê nesses negócios. Nós cremos que a ressurreição de Jesus levantou mortos e os levou para perto de Deus. Ah, só mudou essa dimensão que a gente não vê? Não, mudou aqui também. Nós mudamos. A ressurreição de Jesus fez com que nós, seres humanos, vivos, com o coração pulsando, que nós também tenhamos oportunidade de uma vida diferente. Nós que estamos em Cristo agora conseguimos viver de uma forma que antes nós não conseguíamos. Nós conseguimos ser aquilo que antes jamais seríamos. A ressurreição de Jesus trouxe uma nova forma de viver para a gente. Sermos novas criaturas. Não andarmos mais segundo aquilo que é humano, aquilo que é carnal. Não sermos mais escravos do pecado. Não estarmos mais apenas enlameados na descendência de Adão. Mas nós já estamos justificados como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós, filhos de Adão, já somos também filhos de Deus em Cristo, e agora vivemos nessa vida diferente. Nós temos hoje a possibilidade de sermos aceitos, agradáveis a Deus, termos uma vida de adoração eficiente, termos uma vida de oração eficiente, termos uma vida de serviço cristão eficiente. Nós conseguimos perdoar, nós conseguimos amar, nós conseguimos odiar o pecado e amar qualquer pessoa. Por quê? Porque isso é fruto da obra de Deus em nós. A nossa velha natureza amava o pecado e odiava fazer a vontade de Deus. Mas hoje essa nova natureza que está em nós, infundida pela presença de Cristo em nosso coração, pelo dom da vida que habita em nós, a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte, para que a gente não viva mais aquela velha vida, mas para que vivamos um novo tempo, um novo momento. Aos Efésios ele diz que a gente se despiu das velhas roupas do homem carnal e corruptível e nos revestimos do novo homem criado à imagem e semelhança de Jesus. Então esta identificação, este conhecimento no poder da ressurreição de Jesus, tem a ver com estas bênçãos da nova vida, que só são possíveis, irmãos, porque Cristo está à destra de Deus, intercedendo por nós. Mas não apenas lá, Cristo também está em nós. E esta é uma revelação de um mistério que Paulo escreve. Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo está em nós e é sinal que nós estaremos com Ele na glória. Então, quando Ele fala que quer conhecer a Cristo e quer conhecer o poder da ressurreição, Ele está falando de uma identificação que lhe permita viver uma vida de fato genuína em Jesus Cristo. Nós devemos desejar isso. O poder existe, está à nossa disposição. Sermos uma nova criatura está ao nosso alcance, não numa justiça que procede da lei, não pelo nosso esforço, mas pela fé em Jesus Cristo. Às vezes nós temos dificuldade porque as pessoas tentam nos ensinar um tipo de legalismo cristão. Olha, você pode ser como Jesus.
Se você fizer isso, fizer isso, fizer isso, fizer isso, fizer isso. E se você não fizer aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. É um novo tipo de farisaísmo, é um novo tipo de legalismo. A gente consegue ser igual a Jesus se a gente se esforçar. Se não é bênção e maldição, Ebal e Gerizim. Estamos na mesma religião velha. Trocaram os símbolos. Antigamente se carregava a arca, agora se carrega a cruz. Antigamente se ia o tabernáculo, agora vai no altar. Usa-se os mesmos valores, é o seu esforço. Não é esta a verdade. Nós só conseguimos viver uma nova vida em Jesus Cristo quando a gente acredita que Jesus Cristo já pagou o preço dos nossos pecados. Nós, às vezes, tentamos vencer o pecado sozinhos. Tentamos superar as nossas fraquezas, tentamos superar as nossas limitações. Nós tentamos dar um jeito no nosso mau gênio. Tentamos acobertar as nossas fraquezas, para ver se, com esforço, com dedicação, a gente consegue superar. E aí estamos lutando com as nossas forças. Mas quando a gente aprende a crer no poder que ressuscitou Jesus dos mortos, nós permitimos que Ele faça as coisas por nós. Nós confessamos: Senhor, eu tenho dificuldade nesta área e preciso que o Senhor me ajude. Preciso encontrar domínio próprio nesta área da minha vida. Peço ao Senhor que transforme o meu coração. Pela fé, nós vemos o poder de Deus agir. Quantas pessoas, irmãos, ao longo da história, eu já vi se esforçarem e chegarem para uma conversa e dizer: pastor, há tantos anos eu estou lutando com isso. E eu dizia assim: que tal você parar de lutar com isso? E nós fazermos uma oração, pedindo a Jesus que te liberte disso. Só que você tem que dizer: Senhor, eu já tentei e não consigo. E agora eu peço que o Senhor faça isso por mim. É assim, pastor? É assim. Se você crer que Jesus faz por você, Ele está pronto para fazer. Que você está tentando fazer sozinho. Eu ajudei gente a deixar o vício do cigarro, o vício de bebida, outras práticas aí que eram difíceis de deixar. Porque as pessoas tentam resolver sozinhas. Eu vou controlar, eu vou parar, eu vou fazer. Mas o dia que ela entende que Jesus já fez por ela, e ela só precisa aceitar o poder transformador de Jesus, fica muito mais fácil. Conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição. A participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. E aqui eu vejo como uma ideia só. Paulo fala de participar dos sofrimentos de Cristo, tornando-se como Ele em sua morte. Na celebração da ceia, esta noite, foi falado da morte de Jesus. Aquela frase dita por Ele: perdoa porque não sabem o que fazem. Nas 2 semanas passadas, quando eu estava falando sobre o julgamento de Jesus, eu confesso que me veio uma dúvida solene ao coração, e ainda não tenho resposta para ela. O que Jesus quis dizer com esta frase? Perdoa porque não sabem o que fazem. De quem Jesus estava falando? A quem se referia Jesus? Será que ele estava falando das autoridades do templo que o levaram a Pilatos? Ou será que talvez Jesus estivesse falando dos soldados romanos que não estavam entendendo aquela história toda? Eu confesso que surgiu uma dúvida no meu coração sobre isso. De quem Jesus falava quando disse: não sabem o que fazem? Mas ele foi capaz de, na cruz, perdoar, como foi dito hoje, perdoar aqueles que lhe infligiram sofrimento. Ser como Jesus, participar dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. O que Paulo quer dizer com isso?
Paulo não queria refugar as ameaças de sofrimento. E nós sabemos que ele, dentre os apóstolos, foi alguém que teve uma obra muito extensa e muito sofrimento. Em uma de suas cartas, ele vai dizer que sofreu naufrágios, sofreu açoites, sofreu prisões, sofreu apedrejamento. E apedrejamento a ponto de ser dado como morto. Então Paulo sofreu, e quando ele usa uma expressão forte dizendo: trago no meu corpo as marcas de Cristo, ele está falando das cicatrizes que ele trazia no seu corpo. Porque ele também foi açoitado, e as suas costas provavelmente traziam marcas dos chicotes. Ele foi apedrejado, e é bem possível que na sua face, no seu crânio, nas suas mãos, houvessem cicatrizes, porque é um gesto natural de defesa. É bem provável que Paulo trouxesse cicatrizes visíveis. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas ele não queria fugir do sofrimento. Eu quero participar em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Jesus não recuou diante das ameaças. Jesus não refugou a cruz, mas ele permaneceu obediente e cumpriu a sua missão. Eu creio ser isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Eu quero cumprir a minha missão, eu quero ir até o fim. E nós sabemos pela segunda carta que ele escreve a Timóteo, das cartas que temos, a última a ser escrita, das que conhecemos, e ele vai dizer: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. O que ele queria, ele conseguiu. Ele queria ser como Jesus, enfrentar o sofrimento, mas ir até o fim. E ele foi. Completei a minha carreira. Eu fiz tudo que Deus mandou que eu fizesse. Agora já estou aqui, aguardando a coroa da vida, que está preparada ou prometida não só para mim, mas para todos quantos amarem a vinda do Senhor. Paulo pôde dizer no final da sua vida que ele havia feito tudo o que tinha que fazer e que estava preparado para receber a coroa da vida, para entrar na eternidade. Como Jesus na cruz disse: está consumado. A expressão de Paulo: combati o bom combate, completei a minha carreira. Como Cristo, ele queria ir até o fim. Como Cristo, ele queria ser obediente em face ao sofrimento. Como Cristo, ele não queria blasfemar contra Deus, tampouco odiar seus perseguidores. E ele conseguiu, assim nós cremos, conservar o seu coração, orando por aqueles que o perseguiam, pregando as boas novas de salvação a gregos e a judeus, desejando que eles se convertessem a Cristo e serem cidadãos dos céus, como ele. Por que Paulo buscava isso? Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Porque a nossa verdadeira recompensa, meus irmãos, é a vida eterna. Nós devemos de entender que a ressurreição de Jesus é prenúncio da nossa ressurreição. Assim como trouxemos a imagem do terreno, escreve Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos a imagem do celestial. Assim como nos identificamos a Adão, o primeiro homem feito do pó da terra, nós nos identificaremos no futuro plenamente, agora parcialmente, nos identificamos já com Cristo, o segundo Adão, o homem espiritual. Se hoje trazemos a semelhança do primeiro homem, na eternidade traremos a semelhança de Cristo. O que nós seremos? Como seremos? Qual é o corpo da ressurreição? Nós ainda não sabemos.
Ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando Ele vier, então, nós, ressuscitados, saberemos exatamente como vamos ser. Nós vamos participar da ressurreição dos mortos, quando Cristo voltar para reunir os seus. Nós, se ainda estivermos vivos, seremos transformados e nos uniremos àqueles que já partiram. E todos juntos iremos para o novo céu e a nova terra, com esse novo corpo adequado para esse tipo de ambiente. É assim que será na eternidade. Essa é a nossa esperança. Nós vivemos nesta terra, mas a nossa pátria ansiada é a pátria celestial. Há um antigo hino que dizia: da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Pássaros, belas flores, tentam me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Esta terra é muito linda. Há coisas maravilhosas, é bonito ver o pôr do sol, é bonito ver o mar, é bonito ver a água azul, cristalina em alguns lugares. Há tantas coisas belas nessa natureza, é bonito ver as cidades que os homens edificam, tem muita coisa maravilhosa nesse mundo. Mas a pátria celestial é o nosso destino. Andemos, irmãos, como quem crê. Andemos como quem não quer justificar-se a si mesmo, mas quer ser justificado por Cristo. Andemos como quem espera os céus. Não é pecado amar a nossa vida na terra. Não é ruim amar a família, amar a esposa, amar o que temos, amar o que fazemos. Isso é uma dádiva, isso é uma bênção. Nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, porque amamos tudo o que temos. E somos felizes com o que temos. Mas não nos esqueçamos. Há algo maior, eterno, esperando por nós. Guardemo-nos, santifiquemo-nos, consagremo-nos, para que no dia de Cristo estejamos preparados para subir. Amém? Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela esperança da nossa salvação. Ela não está apoiada na nossa eficiência. Ela não está apoiada na nossa perfeita obediência a todas as regras que nos são ensinadas de quando em quando. A nossa salvação não está firmada na força do nosso braço, na firmeza do nosso caráter, na retidão dos nossos passos. Bom seria, Senhor, se todos nós fôssemos assim, retos, íntegros, perfeitos em palavras e obras. Mas a nossa salvação está em Cristo Jesus. Ele sim, varão perfeito, homem perfeito em palavras e obras, que o Senhor declarou Rei, Messias, ungindo, levantando-o da sepultura e dando-lhe um nome acima de todo nome, colocando no trono acima de todo principado e toda potestade que há neste mundo. É a esse Jesus que confessamos, é neste Jesus que confiamos, naquele que venceu a morte, naquele que venceu o pecado, naquele que venceu o diabo, o inimigo de nossas almas, naquele que venceu as fraquezas humanas e ressurgiu glorioso, e à destra do Pai hoje intercede por nós. É neste Jesus que nós estamos firmados. Queremos conhecê-lo, Senhor. Queremos ter intimidade contigo, queremos buscar a tua face, queremos aprender a orar, queremos aprender a adorar, queremos aprender a servir, queremos aprender, Senhor, a ouvir a tua voz e a discernir a tua vontade a nosso respeito. Queremos ser sensíveis à tua presença, Senhor. Ó Jesus bendito, queremos conhecer-te.
Ainda que estes olhos da carne não te vejam, que os nossos olhos espirituais possam discernir quem és, o que fizeste, como nos queres bem, como nos amas, como te importas conosco. Jesus, que aprendamos a lidar com o sofrimento, que aprendamos a enfrentar os reveses desta vida, mas nos portarmos como o Senhor. Que nenhum de nós desanime quando a fé for provada, que nenhum de nós recue quando Satanás se levantar na noite escura da nossa existência para tentar nos afastar dos propósitos do Eterno. Que nenhum de nós negue a fé, que nenhum de nós negue a Cristo, que nenhum de nós fuja e se esconda na noite escura, mas que permaneçamos firmes naquele que por nós morreu, naquele que ressuscitou e voltará para nós outros. Senhor, que nós possamos aprender a andar em novidade de vida, sermos filhos de Deus, criaturas dos céus, criaturas do dia no meio de uma humanidade que vive em trevas, e assim, andando na Tua presença, possamos influenciar as pessoas, sermos sal da terra, luz do mundo, pregoeiros da verdade, da justiça, Senhor, numa terra que clama pela Tua palavra. Que a nossa vida possa refletir a vida de Cristo e que a Tua vida em nós, Senhor, possa transbordar em alegria e bênção para todos que nos cercam. Dá-nos a Tua presença, Senhor, por Cristo Jesus. Amém e amém.